Voltamos. Alex, Priscila, Cilumiato, Guilherme, Fabiana, Laura, voltamos. Aqui. Clube da Sombra já entrou aqui, vou chamar. Sei que o Mauro também tinha uma pergunta, né? Se puder colocar. Fios da Sombra, eu gravei a primeira. Ah, não. Eu sei mais ou menos a primeira pergunta, mas se quiser colocar certinho aqui, agradeço também. Olá. Olá, voltamos. Tá dando. Bom, retomando então, eu acho que eu consegui chegar numa conclusão ali e tentar responder aquela pergunta intrincada do professor Nini. Sim, deixa eu só ver aqui, pessoal. Bom, eu lembro do Fios da Sombra, mas se quiser complementar aqui, estava falando sobre a questão de ter sido criticado, não a maneira, né, como não o espetáculo de vocês, né, o trabalho de vocês, mas acho que foi de uma forma geral que eu vi aqui que ele colocou, do sombrista, né, ficar aparente, né? Se você puder comentar sobre isso, teve um tempo que ficar dessa maneira de se trabalhar com teatro de sombra, né? Olha, Juliana, essa questão do sombrista aparente ou oculto tem um pouco a ver com aquela mesma resposta que eu dei sobre o uso das cores. É importante ter uma função Taverô, essa. não querendo te cortar, mas já te cortando, eles colocaram aqui, ó. Deixa eu ler certinho, né? Porque vai que eu coloquei do jeito que eu entendi, no tempo que dava ali. Como você viu lá no início, a receptividade do público e da crítica aqui no Brasil, dada a hibridez do teatro de sombras total, ou seja, sem a presença física do ator no palco. Olha, eu não tenho conhecimento muito do que a crítica comenta. Sobre os nossos espetáculos é visto com certa naturalidade, porque a gente consegue, de certa forma, incorporar esse uso do aparente, do oculto, conforme nos convém. E isso passa a ser uma linguagem como qualquer outra, é orgânico. Então, assim, eu acredito que existam críticos e conheço histórias de críticos que, por desconhecer a linguagem do teatro de sombras, têm um grande medo e fazem uma crítica muito ruim a respeito disso. Mas é basicamente por ignorância. Não tenho muito Sim. mais o que falar sobre isso. Uhum. Tá dando eco? O Alex falou aqui. Eu acho. Como tá aí? Será que tá muito alto aí pra você? Não sei. A mim tá normal aqui. O Alex tá falando que tá dando eco. Eu tô Ah, escutando tá minha dando voz eco. mesmo. Tô escutando. Como que eu faço aqui? Eu tentei diminuir aqui, mas eu acho que não sei se é aqui ou se é aí. Pra mim, acabou? Acabou. Acabou. É, Tá. Bom, uma coisa vocês vão avisando. Ah, voltou. Mas eu acho que tá baixo, né? Não tá muito. Não tá atrapalhando, né? Tá bem pouco. O Lumiato falou Eu aqui, não tô Guilherme. te, eu não tô conseguindo te entender, tá? O eco tá prejudicando a nossa Ah, comunicação. e agora, será que é aí? Porque pra mim eu consigo te entender. Mas eu tô escutando assim, o eco. Minha voz duplicada aí. Quer sair e entrar de novo? Faz o seguinte, eu acho que é porque foi você que me chamou, né? Da primeira vez foi eu que te chamei. Deixa eu Isso. só ler a pergunta do Mauro, e aí enquanto isso você vai pensando. Que eu falei pra ele colocar aqui, né? A primeira parte, que eu não consegui ler. A dramaturgia. Mas vamos ver se você consegue ver a pergunta dele?
do Maoro, aqui na tela. É, a dramaturgia no teatro de sombras compõe um jogo corporal físico em que a ação gera gesto e esse cria possibilidades de interpretação, decifração subjetiva e objetiva pela recepção. Antes de você responder, Fábio, vou te dar um tempinho para você responder. Que time. Vou desligar, vou encerrar aqui com você, mas é porque eu chamo, porque eu acho que da primeira vez eu te chamei. Talvez seja isso. Ok, ok. Bom, vamos tentar agora novamente. Só encerrei, pessoal. Eu sei que para vocês estão pouco aqui, mas como ele falou que estava complicado de me entender, eu achei melhor encerrar e chamar ele novamente, né? Porque nessa segunda vez eu aceitei a solicitação dele. Na primeira vez eu que tinha pedido. Cadê? Será? Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, saludos, Alejandro! Eu vi pessoal também falando do Uruguai aqui. Saludos. Oi, Ana. Ana de Primavera do Leste, e aqui de Mato Grosso. Cadê aqui? Tô só aguardando eu ver novamente o Alexandre para a gente continuar aqui nosso papo. Não só nosso papo, né? Ele falou que vai mostrar pra gente. Eu não vou esquecer de pedir para mostrar pra gente o que ele separou lá. Oh, Chipotle! Que bueno! Gracias! Saludos! Vi o vídeo, Chipotle, muito, muito lindo. Conceição, querida. Tá tendo temporal. Pois é. Eu até ia dar uma espiadinha lá em Epidemias de Bonecos, né? Onde o Nini estaria também. Também teve essa SIA também está com lives, né? Também teve essa questão aí do temporal. Inclusive, a gente ficou se falando, eu e o Alexandre, para ver, né? E a gente ia ter que, né? Se estava tudo certo, se ia rolar mesmo a live. Aqui, Clube da Sombra. Vou chamar. Aí, já está conectando. Aham. Oi? Agora? Olá. Pronto. Olá. Tô testando aqui o áudio. Agora não tá dando eco, não. Eu continuo te ouvindo com eco. Sério? Mas Você vamos tá tentar com... sim. Sim, sim. Você tá com fone? Tô. Vou Você tirar quer aqui. tirar o fone? Eu fico assim, tirando o fone e colocando o fone pra ver se também é por causa disso. E agora? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá um pouco quebrado, tem um pouco de eco, mas eu tô te ouvindo. Bom, também o pessoal vai comentando aqui também, né? Acho que pra gente tá normal aqui. Mas aí a gente vai, né, é, conduzindo aqui. Se você não entender alguma coisa que eu disser, você me diga que aí eu refaço a pergunta. Tá.
Eu vou tentar, então, responder a pergunta do Mauro, né? Uhum. Eu acho que na pergunta dele já está a resposta. Tem um pouco a ver com aquilo que eu falei do teatro de sombra ser uma arte da sugestão. A gente não precisa descrever tudo, entregar todas as informações de uma só vez. A gente pode fazer uma dramaturgia onde a expectativa seja a grande capacidade de reter a atenção do espectador. E para isso a gente vai usar a estética, a gente vai usar a técnica, a gente vai usar cores, a música, o tempo da cena, e o espectador vai fazer as suas leituras, os seus significados, e a gente, se tudo der certo, no final, nós vamos conseguir conversar com os espectadores e eles vão nos dar algum retorno sobre aquilo que eles acreditam terem entendido ou percebido da narração que foi feita. Então é sempre um mistério, Mauro. Mas eu acredito que sim, que o principal do teatro de sombras é buscar esse interesse numa arte aberta, numa arte potencialmente livre de preconceitos e sugestiva, muito sugestiva, para poder captar o interesse dos espectadores. Nos nossos espetáculos é muito comum crianças e adultos conversarem sobre o que estão vendo. Então, num primeiro momento, isso nos parecia falta de educação, ou que eles estavam desinteressados, mas era justamente o contrário. Eles estavam tão interessados que eles conversavam entre eles para discutir o que é que realmente estava acontecendo. E isso eu acho que é uma potência própria da nossa linguagem. Sim, o Mauro complementou aqui, né? Falou assim, porque disse da imagem, dela não ser autônoma, mas estar composta pela gestualidade, a fisicidade, mais do que a imagética. São vários componentes. Eu acredito que o gesto no teatro de sombras é uma coisa muito forte. Tem muita beleza plástica e conta muita coisa. Mas também não é uma mímica. A gente não vai fazer mímica em sombra, porque a mímica já é uma outra linguagem própria, com seus códigos, com os seus recursos expressivos, que não cabe ao teatro de sombras ficar reciclando uma outra linguagem. Mas sim, o corpo, ele tem uma capacidade muito grande de criar uma conexão com o nosso lado mais primitivo. Eu gosto muito das cenas abertas de teatro de sombra, acho que é por isso que eu não faço teatro de sombras em miniatura ou em telas muito pequenas, porque eu acredito que a liberdade corporal que o ator tem dentro do espaço criativo do teatro de sombras é muito legal, é muito interessante. E eu sempre busco essa liberdade nos nossos espetáculos, a gente poder extrapolar com o espaço, ter uma possibilidade de lidar com a profundidade do espaço e essa relação de proximidade com a luz, essas relações de tamanho e de sair e aparecer, isso eu acho que é muito interessante. E o Teatro de Sombras nos oferece isso, essa é a nossa tecnologia. Sim. Falando dessa questão, né, dos gostos, quais são as referências estéticas que vocês gostam, que utilizam? E já vou enganchar uma outra também, com a relação do som, né, da sonoplastia, como que é a criação e como que é utilizado em cena. Olha, eu não tenho uma referência nem de um grupo, nem de um artista único. Eu tenho diferentes referências em função de coisas que me atraem nos artistas. Então, por exemplo, na montagem que nós fizemos recentemente em parceria com a Cia Lumiato, nós utilizamos a referência do estilo cubista
para as figuras, para a construção das figuras e das telas. Isso foi uma experiência muito interessante, muito complicada também, gerou um trabalho gigantesco de pesquisa para a Soledad Garcia e para o Tiago, que tiveram que encontrar materiais, formas de dar a ideia do cubismo para a cena de sombras. E a gente descobriu que não é só o Picasso que existe como o grande ícone do cubismo. Existem outros vários artistas que também são muito interessantes. Então, para cada projeto, a gente vai estabelecer uma afinidade com uma referência. E eu acho que é isso que é importante. Às vezes a gente tem uma tendência a encontrar um lugar seguro ou até mesmo começar a reproduzir uma estética, e isso eu acho que é sempre muito arriscado, porque a tendência é a gente se repetir nisso que a gente está fazendo. Então, cada espetáculo merece um estudo de referências diferenciados, profundos, conectados com o tema que tu vai utilizar e com a tua própria história. Eu acho que isso é sempre muito importante. Essa busca de uma referência plástica que tenha uma identidade com o teu lado pessoal, com as coisas que tu acredita, que fazem parte da tua memória pessoal. Isso, até eu ia falar aqui, Silvana colocou dois mundos para quem, né? Porque tem a peça Yara, né? Mas o Fábio provavelmente está falando dos dois mundos, da peça Dois Mundos. Isso. E a questão do som, né, Fábio? A segunda pergunta foi como que acontece essa criação da trilha sonora ou desses ruídos, efeitos, e como que é executado em cena? Só vou complementar a resposta anterior, que assim, eu tenho várias referências. Eu vou dar alguns exemplos. O M.C. Escher, que é um gravurista que conseguiu criar obras que, numa época que não existia computadores, ele conseguia dar uma ideia de física quântica nas obras dele. Criava mosaicos e murais incríveis. Outra figura que eu tenho como uma fonte de referência, de estudo muito interessante, é o Júlio Leparc, que é um artista plástico argentino, que cria obras cinéticas e trabalha com a ótica dentro das suas esculturas e trabalha muito com a luz, com a reflexão. Então, são artistas de renome que eles nos ajudam muito nessa questão de ter um olhar mais amplo. Isso não impede que a gente olhe também para um artista local, para alguém que está perto da gente, por exemplo, para as estruturas maquinosas do grupo de Pernas pro Ar, que é uma grande referência para aqueles que gostam de construir, para aqueles que curtem os mecanismos. Não é muito a minha praia, eu vou sempre eliminando e vou caindo para um mundo mais minimalista. Mas acho que é uma referência muito importante para aqueles que se dedicam a construir mecanismos, trabalhar com alavancas, com motores. Aí depende muito do gosto de cada um e da função que isso vai ter dentro da obra que está se fazendo. Com relação à trilha sonora, nós experimentamos várias coisas nesses 20 anos e a que mais me agrada, a que mais me interessa, é uma que a gente vai utilizar agora nessa montagem da Boitatá, em coprodução com a Argentina, que é utilizar uma trilha sonora original, onde a gente escolhe um músico para o projeto, e canções que têm a palavra, a letra da canção ajuda a narrar a obra que tu estás fazendo. Então é um espetáculo que não tem, a princípio, a palavra falada,
mas tem as letras das canções. Isso foi o que a gente utilizou no espetáculo Saci Pererê, A Lenda da Meia-Noite, que o Gustavo Finkler fez com grande habilidade, numa época que se tinha pouquíssimos recursos, e ele conseguiu criar essa identidade entre o uso dos objetos para produzir os sons, os instrumentos e a letra das canções. Então essa é a parte que mais me atrai dentro da construção de uma dramaturgia sonora para dentro de um espetáculo. Agora a gente tem um projeto novo que se chama Óvulos, Vivências para a Primeira Infância, onde a gente já tem uma outra concepção de trilha sonora, e aí é um projeto que ainda está concorrendo a um edital, e que a gente chamou uma musicista que tem uma grande habilidade com a música erudita e com a voz. E uma sensibilidade muito grande, tanto que ela chama de cenas sonoras. Ou seja, já existe um outro desenho dramático da própria pesquisa que ela tem como musicista, dentro de uma concepção que nos interessa, que é o espaço imersivo do teatro de luzes e de sombras. Então a gente também, com uma proposta dessa, se afasta um pouco do teatro de sombras mais convencional e entra numa questão espacial, onde o público está dentro da cena, que foi mais ou menos o que a gente começou a estudar no espetáculo Dois Mundos, com a companhia Lumiato, que o público ele começa a ter uma liberdade, ou o sombrista começa a ter uma restrição ou uma liberdade, não dá para saber ainda muito bem isso, porque ainda é uma coisa muito experimental, mas sem dúvida vai se encontrando esses pontos de atrito e de flexibilidade e da possibilidade do espectador mudar de posição. Então, quando eu assisti o espetáculo Dois Mundos, eu tive a possibilidade de trocar de lugar. E isso eu acho que é uma coisa muito mágica. Mas a gente está falando de som, né? Outra questão é como é que a gente pode utilizar a própria carga sonora que a imagem já traz com ela. Então, às vezes, a gente pode eliminar uma imagem e colocar um som no lugar, ou a gente pode associar uma imagem com um som, criando um contraste, criando, às vezes, uma tensão entre o significado da imagem com a percepção sonora. Então, tem várias possibilidades que se pode utilizar isso. O silêncio é algo também muito potente. Então, se a gente souber utilizar o silêncio dentro da dramaturgia sonora, a gente consegue ter uma potência também muito interessante, muito curiosa, e consegue ter uma percepção do espectador dentro dessa condição. E isso é muito curioso. Isso a gente experimentou, por exemplo, em espetáculos que a gente estava fazendo e que teve um problema no som e a trilha simplesmente parou, mas a imagem continuava. Então, como é que tu faz isso? Tu cria uma lacuna de silêncio, onde deveria ter uma trilha sonora ou alguma canção. No entanto, a potência da imagem ela pode ser tão forte que ela substitui aquele espaço que era do som. E aí, depois disso, a gente pergunta para o espectador: vocês perceberam, por acaso, que em um determinado momento não houve trilha sonora? E as pessoas diziam: não, a gente não percebeu isso. Então, isso nos traz também uma perspectiva diferente de que nem sempre a gente precisa colocar música o tempo todo, ou uma fala, ou explicar coisas. A gente pode ter imagens e silêncio, e isso já sugerir uma escuta sonora interna do espectador. Então são coisas que a gente tem que explorar, experimentar, cada público vai nos dar um retorno diferente. Então é um outro campo vastíssimo. Eu não sou músico, mas eu sou um grande apreciador de trilhas sonoras, eu tenho um gosto bem eclético, justamente para eu poder abarcar nas minhas obras, nas encenações que eu dirijo,
todo tipo de possibilidade sonora para complementar as imagens que a gente cria na Companhia Lumbra. Sim. Vou aproveitar, vou pegar a pergunta aqui da Cielo Miato, né? O Alexandre falou dos dois mundos, é da Cielo Miato, junto com o Alexandre. Salve, Fávero Buenas. Gostaria de saber como vocês estão pensando e os desafios para pensar a linguagem do teatro de sombras para bebês. Eu sou muito ainda imaturo com esse público. Eu tive uma única experiência que foi dirigir um espetáculo chamado Chuá, Descobertas na Água, com um coletivo diferente da Companhia Lumbra. Eu fui um diretor convidado para fazer a direção desse espetáculo e eu me deparei com esse público, que é uma coisa muito estranha, porque a gente começa a criar uma série de preconceitos na cabeça, porque a gente acredita que o bebê ou ele não entende as coisas, ou ele vai se assustar com alguma determinada coisa que tu vai colocar, e a gente não tem uma memória de bebê para ter uma referência. A gente não tem... Eu não tive filhos, então eu não tenho essa relação íntima com os bebês, ou com o aprendizado dos bebês no seu cotidiano. Então eu realmente fui para uma zona de risco muito grande. Mas os estudos que eu fiz a respeito disso me mostraram que os bebês eles têm uma capacidade tão sensível quanto qualquer outra pessoa, qualquer outra idade. É claro que a gente vai ter que respeitar alguns códigos que são impostos pelo próprio bebê. E eu acho que é essa que é a grande descoberta. É essa experiência de se colocar diante dos bebês. E isso dá um grande medo, principalmente se a gente já tem uma experiência anterior de lidar com o público, de ser ator, de criar sugestões dramáticas, ou seja, já é um outro lugar. Mas o que eu tenho entendido a respeito disso? Que é um teatro de vivência. Esse teatro ele não é um teatro distanciado, não é um teatro necessariamente adequado ao que a gente vê, entende e conhece. É uma outra forma de comunicação. Então a gente vai ter que encontrar formas de criar ligações afetivas com esse espectador. E isso leva um tempo, ou seja, a gente tem que ter uma introdução diferenciada, e a partir dessa introdução e dessa flexibilidade de lidar com o tempo e com as sugestões que tu vai oferecer para esse público, é que tu vai construir o teu caminho diante desse espectador. Então tu tem que ter um plano muito bem arquitetado, mas tu tem que ter um segundo plano totalmente desconstruído. E esse é o grande desafio. Então esse espetáculo que nós estamos aguardando o resultado para começar a pesquisar, ele vem com uma proposta de um espaço imersivo onde os bebês vão poder se encontrar com as luzes, com as formas, e eu até vou mostrar para vocês o conceito disso, vou começar a mostrar esses objetos agora para a gente poder ter tempo. Então, um dos princípios desse espetáculo é a construção de um mundo diante dos olhos dos bebês. As coisas não estão prontas, não são figuras pré-determinadas. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas peças que são... Eu vou só desativar os comentários aqui, pessoal, para ficar mais fácil para todo mundo ver. Aí, pronto. São peças de acrílico recortados em diferentes formatos, com diferentes cores, que vão ser utilizados em retroprojetores e em projeções com luzes. Então, essa soma dessas figuras
vão construir personagens, vão construir animais, como se a gente estivesse reproduzindo aquilo que o bebê vai encontrar no mundo. Ele vai começar a construir a realidade dele a partir de experiências visuais que ele vai tendo. Então, esse espetáculo acontece dentro de um balão grande que representa a barriga da mãe. Então, é como se a gente estivesse fazendo o bebê voltar para dentro do estado de gestação, e é como se ele estivesse vendo projeções pelo lado de fora da barriga, ou seja, ele não vai ver de onde vêm essas imagens. Ele vai ver as formas sendo construídas, então não tem uma narrativa linear, vão ser imagens que vão se construindo à medida que nós vamos manipulando essas peças coloridas, e isso vai criando, então, essas possibilidades de formar um universo que está em construção e movimento. Então, é uma experiência que depois os bebês, quando nascem, ou seja, quando esse balão se abre e esses bebês saem com seus pais e entram em contato com essas figuras, eles vão manipular essas figuras e vão ter a experiência de lidar com a materialidade dos objetos, com brinquedos e com lanternas e fontes de luz e espaços de projeção. Então, eles vão construir o próprio significado do jogo que eles vão fazer. Acho que faz todo sentido, né? Assim, parando para pensar, essa questão, que me veio a imagem muito do quebra-cabeça, né? Se a gente pensar, desde quando a gente nasce, a gente vai formando o nosso universo, vai formando outros universos a partir de um quebra-cabeça. Nossa vida é um quebra-cabeça, a gente vai fazendo elos e depois não faz mais, não acha a peça, enfim, né? Eu achei bem interessante essa imagem, né? Tem uma pergunta aqui, do Fios da Sombra. Como você vê o uso da tecnologia no teatro de sombras, seja com projeções, animações e imagens gravadas? Eu acredito que... Eu tenho uma teoria a respeito disso, que é o seguinte, muitas vezes a gente faz a escolha do teatro de sombras e acaba indo para um outro lugar, que não é a sombra. Porque a gente acredita que existe uma outra coisa mais interessante, mais sedutora, mais tecnológica, travou uma aqui função... pra gente. Travou aqui, Fábio. Que não é o quê? Repete o que você falou, que vai para outro lugar que não é. Leva o sombrista a caminhos que distanciam ele da tecnologia sombra. A sombra, ela já é uma tecnologia. Ela, por exemplo, se eu sair do enquadramento aqui e deixar só a minha sombra, eu continuo presente na cena e essa é a tecnologia dela. Eu consigo me relacionar com vocês sem necessariamente estar presente fisicamente. E eu não fui para de trás da tela. Eu estou aqui. Essa tecnologia sombra, ela é o suficiente para fazer muita coisa. Então, quando a gente fala tecnologia dentro do teatro de sombras, a gente vai para um lugar que muitas vezes está relacionado com eletrônica, circuitos, projetores, mecanismos, dispositivos digitais, que vai tornar o espetáculo uma coisa mais autônoma, mais complicada, mais bonita, mais vigorosa. Pode ser que sim. Eu já vi experiências e acredito que sim, que dá para fazer tudo isso. Mas não é o que eu acredito. Eu acredito nessa relação direta do artista com a manipulação da luz e com a composição da imagem através da sombra. Então, a tecnologia também está nos materiais, também está na fonte de luz, também está no tipo de material que tu usa para
servir de anteparo para a sombra. Tudo isso é tecnologia. Inclusive o uso do corpo é uma determinada tecnologia. Então a minha teoria muitas vezes ela se aproxima de uma brincadeira que eu gosto de utilizar, de uma figura de linguagem, que o sombrista muitas vezes ele entra num estado de síndrome de Estocolmo. Eu não sei se todo mundo sabe o que é síndrome de Estocolmo, mas quando tu é sequestrado e tu começa a ter uma empatia com o teu sequestrador, tu tá confinado, tu tá sob aprisionado, mas mesmo assim tu começa a criar uma relação afetiva com aquele que está te subjugando. Às vezes, o sombrista entra num estado de síndrome de Estocolmo com a sombra e sofre, mas ama ela ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente tem que descobrir os caminhos que se interessam em pesquisar e ir atrás deles. Tudo é possível, mas nem tudo é interessante como para o espectador assistir. É uma questão de se arriscar. Sim. Eu acho que eu vou emendar essa pergunta do fios de sombra e vou mostrar outras tecnologias aqui que não Isso que eu tem ia a ver falar, com mostre mais isso, que não tem a ver tecnologias. com o digital, mas tem a ver com a materialidade das coisas. Então eu mostrei para vocês aqui essa possibilidade que os acrílicos, as peças de acrílico, nos dão para desconstruir a forma e reconstruir ela em cena. Tem uma outra possibilidade, que é uma pesquisa para um outro espetáculo que também ainda não tem data para estreia, que trabalha com essa estética aqui, ó. Uhum. E que a pesquisa foi feita em cima de materiais translúcidos. Eu vou colocar bem perto aqui, ó, para Isso. vocês verem. São acetatos e gelatinas coloridas que foram costuradas com a máquina de costura. Então não são pintados, não são colados, são figuras costuradas. E olha que interessante, a gente consegue ter texturas diferentes aqui. Então isso aqui eu considero uma tecnologia de construção que ainda está em processo de pesquisa, mas que é muito interessante porque te permite uma riqueza plástica muito legal, leveza, e essas figuras vão ser usadas no retroprojetor. Esse De trabalho que a qual gente está é dizendo, esse? De qual que é esse esse que vocês estão espetáculo se pesquisando? chama Ilex, a lenda da erva mate. É Hum, um trabalho, uma criação que foi feita em 2017, mas que não tem ainda data para acontecer. O nosso mais recente espetáculo, que foi o Criaturas da Literatura, já foi uma outra pesquisa que surgiu de uma necessidade. Ou seja, a gente tinha pouco dinheiro, a gente estava enfrentando essa crise do governo Bolsonaro e do governo Temer, que foi um em cima do outro, e nós tínhamos a ideia de fazer esse espetáculo ou com recurso próprio ou através de algum edital. Mas eu comecei a pesquisa dele recortando papelão, que é um material que a gente tem muito aqui na nossa cidade, aqui em Dois Irmãos, e surgiram essas figuras aqui, que são figuras de papelão, só que elas são laminadas com fibra de vidro, porque esse espetáculo ele vai ir para as ruas. Então eu não podia levar uma figura de papelão, porque ela ia se desmanchar, ela ia pegar um hum, sereno da noite, ia umedecer, ia se desmanchar. Então eu usei a tecnologia da fibra de vidro. Vou mostrar de coloca perto isso, aqui. coloca pertinho. Olha. Então isso aqui é um papelão pintado e resinado com fibra de vidro, ou seja, ele fica extremamente duro e E ele é resistente, pesado? Não. extremamente leve. Então aqui ó, tem um Quixote, e é uma figura que é de armar e utiliza canos de PVC. Aqui dá para ver a cor do papelão.
São diferentes materiais. Aqui a gente tem, por exemplo, o sisal. Então, a tecnologia desse espetáculo é justamente dominar os materiais para criar essas imagens. E a gente levar isso para a rua e essas figuras conseguirem resistir aos problemas que a rua tem, que é atirar uma figura em cima de uma calçada, receber umidade, ser manipulado por outros, pelo espectador. A ideia é que o espectador participe da construção das cenas. Então elas precisam ser resistentes, elas não podem quebrar com a manipulação indevida. Então ela tem que ser muito forte. Essa aqui é uma outra figura, que também é do Criaturas da Literatura, que é da história do Pequeno Príncipe. E também já é que eu faço de figuras feitas com 3 peças. Então ela é muito minimalista, também de papelão. Ó, aqui vocês podem ver, inclusive, a matéria. Né? O papelão está a parte aqui. Ó. A gente vê as ranhuras do papelão. Porém, a gente tem essa fibra aqui, ó, que deixa extremamente resistente. É a mesma tecnologia que se usa para fazer uma prancha de surf, por exemplo, ou uma piscina. Então, é uma coisa que tem uma durabilidade muito grande. Uma curiosidade, Fávero, falando desse trabalho aí que vocês estão pesquisando, como que vocês pensam, né? Porque eu conheço da rua, eu conheço a bolha. Se vocês estão pensando nesse mesmo, né, nesse sistema de projeção da bolha, ou estão pensando em outro, ou ainda não chegou nessa parte, como que está esse pensamento com relação à projeção? A primeira experiência que a gente teve com o Criaturas da Literatura foi dentro de um auditório. Então foi uma espécie de um campo de prova para a gente poder perceber como é que o público estava recebendo a narrativa, se ele conseguia identificar os personagens, se tinha ritmo, como é que a gente lidava com esse material, que era um material novo. Isso aqui são praticamente bonecos, isso aqui. Então, assim, como é que isso chega no espectador? Então, foi importante essa primeira experiência dentro de um espaço controlado. Agora nós vamos fazer, quando tivermos a oportunidade, nós vamos fazer uma turnê pelo Rio Grande do Sul, em feiras de livro. Ou seja, nós vamos ir para espaços que não são espaços cênicos adequados, e aí nós vamos testar, então, essas projeções nas tendas das feiras, vamos levar pequenas telas, vamos projetar no corpo dos espectadores, vamos manipular diferentes pedaços de tecido. Então a gente vai ter que construir essa dramaturgia para fora do teatro, para fora dessa experiência do auditório. Ainda não fomos para esse processo de pesquisa, mas é o próximo passo que nós vamos trabalhar, é esse. E as figuras que a gente está fazendo agora para o espetáculo em coprodução com a Argentina, já são essas figuras aqui, ó, que são a mesma tecnologia do papelão, porém agora elas são revestidas com um tecido. Em vez de usar fibra de vidro, se reveste com um tecido, ou seja, já dá cor, já dá uma textura e já cria essa possibilidade de um boneco também, muito próximo de um boneco, só que plano. Então aqui vocês podem ver que é uma mistura do acrílico, que é a pesquisa daquele outro trabalho, com o papelão, que é a pesquisa do trabalho anterior. Então a gente vai somando essas tecnologias para chegar num outro resultado, num outro produto, num outro material. Aqui, Me chama muita atenção o olho, Fávero. Coloca um pouquinho pra gente, por favor, o olho. Pode ser dessa outra também, que eu acho que tem o mesmo olho. Ah, sim. Então isso aqui é uma peça de acrílico encaixada, né? Dentro do papelão. Só que esse papelão aqui ele já é uma forma definida e muito rígida. É como se fosse uma madeira. Inclusive,
dá para utilizar parafusos, que foi o que eu utilizei aqui para prender esse acrílico. Então, já não tem mais essa característica de papelão, ele passa a ser uma outra coisa. E ele consegue manter a leveza, a resistência, e é um material que se encontra em praticamente qualquer lugar. Essa aqui já é uma outra boneca desse mesmo espetáculo. Ó. Então, a gente pode ver o tamanho da figura, porque essas figuras aqui, elas vão ser vistas de muito longe, justamente para poder entrar dentro desse novo protocolo de distanciamento social, que provavelmente vai ser uma tendência do teatro pós-pandemia. Então, essas figuras aqui eram para ser um pouco menores. E eu aumentei um pouco a escala delas para elas poderem ganhar essa dimensão aqui, grande, e poderem ser vistas de longe, manipuladas de uma forma confortável e de longe. Então, a gente vê aqui que, ao mesmo tempo que ela tem pernas, isso aqui já é uma vareta. Sim. Então, essas possibilidades que tem dos materiais, da combinação desses materiais e do design de construção dessas coisas, nos permitem uma liberdade maior dentro do espaço do teatro de sombras. Isso aqui não é uma figura para uma tela pequena, são para telas grandes. E telas grandes exigem movimentos mais amplos. Então, é um teatro de sombras mais expandido. Ele não caberia num espaço mais intimista. Então, a gente está fazendo com que essas figuras ganhem uma proporção, quando projetadas, muito grandes, para poder atender um público grande também e, eventualmente, distanciado da área de atuação do sombrista. Esse que é em conjunto com o Pablo Longo, né? E é o Boitatá, se não me engano? A Boitatá. É um texto que a gente escreveu baseado numa lenda que ela chega a cruzar a fronteira do Brasil, aqui pelo Rio Grande do Sul até a Argentina. Então, ela acabou unindo os nossos dois países e a gente ganhou um financiamento, então, para pesquisar e montar esse espetáculo. Parte desse espetáculo está sendo feito aqui no Brasil, com a companhia Lumbra, e outra parte está sendo feito lá em Mendoza, na Argentina, com a companhia Pájaro Negro, que o Pablo Longo dirige lá. Mais uma coisa que eu vou mostrar relacionada à tecnologia, que eu acho que é interessante, que são tecnologias de luz. Então, por exemplo, Sim. a gente utiliza... O laboratório, gente. O laboratório, como que é? Super secreto. Essas aqui são as lanternas que vêm de um país distante chamado República da China, que a gente encontra nas lojas de camelô. Porém, ela tem uma possibilidade de trabalhar, e ela faz parte da história da Moby Dick. Então, a gente liga ela e ela nos revela essa luz. Mas na medida que eu mexo a lente dela, ela se transforma na personagem da história. Nossa, olha que legal. Muito bacana. Então, essa possibilidade de usar a tecnologia que já existe de uma outra forma também é parte desse processo de pesquisa. Por isso que eu digo para vocês, assim, não é necessário buscar uma tecnologia muito distante do que a gente tem. Porque talvez essa seja a grande metáfora do que a gente faz, que é usar uma linguagem muito primitiva com recursos muito primários. Então, quando a gente pega um computador, programa ele, liga ele num projetor digital e coloca uma imagem projetada de forma digital e já com uma animação, a gente está impedindo a possibilidade de criar uma relação com a luz e de mudar essas relações. Essa forma
de relação com a luz, ela é suficientemente bela e complexa para a gente lidar. Então, quanto mais perto a gente tiver da luz, da fonte de luz, e quanto mais a nossa mão conseguir manipular isso, mais interessante vai ser o trabalho e provavelmente para o espectador. Sim. Você tem alguma coisa mais para mostrar? Ou só para eu entender, né? Para ver essa questão do Sim, tempo, né? eu tenho essa outra fonte de luz aqui que a gente construiu agora para o Criaturas da Literatura, que também é um reaproveitamento de uma lâmpada. Isso aqui é um refletor, que é um farol de milha para motocicletas. Também vem de um país distante chamado China. Isso aqui eu importei pelo correio, não custa muito caro e é extremamente robusto. Tem toda uma tecnologia aqui e tem uma fonte luminosa aqui muito interessante, muito pontual. Eu vou apagar essa luz aqui, ó, e vou mostrar para vocês aqui, ó. Então é uma luz muito pontual e dá uma sombra muito interessante. É uma luz fria e ela foi dimerizada. Então eu consigo ter aqui uma fonte fria muito pequena e ao mesmo tempo com um brilho muito intenso. Então isso que é o interessante nessas pesquisas. Ela dá uma acutância, né? Uma definição bem boa. Exatamente. Então vocês podem ver que dá para ver os pelos do braço. Por quê? Porque aqui dentro tem uma fonte LED minúscula. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas tecnologias elas mudam a todo momento. Assim como tem essa com um único ponto, vocês vão encontrar no mercado outras com vários pontos dentro. Então tem que fazer uma pesquisa em cima dessas fontes de luz. Por isso que a tecnologia sombra me parece que ela já toma muito do nosso tempo e ela vai ser praticamente infinita, porque à medida que tu domina uma tecnologia, já vem uma outra nova por cima e assim por diante. Mas o que importa mesmo é isso aqui, a sombra. Uhum. Sim. Deixa eu voltar aqui os comentários. Inclusive, essa sua sombra tá me lembrando algum personagem desanimado de filme. Não sei se é o Megamente ou algum maquiavélico. Mas, enfim, alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta, né? Porque a gente já tá. Bom que pelo menos ficou bastante, né? Já estamos desculpados, né? Das tentativas da live, né? Então. Bom, se alguém tiver uma última pergunta aqui, né? Se alguém tiver uma pergunta que tem que fazer, coloquem aqui, tá? Porque estamos em 53 minutos. Tá perguntando aqui, ó. Guilherme Peixoto. A imagem da lanterna já vem pronta ou foi criada? Olha, Deve ser nada para o teatro de sombras que a companhia Lumbra usa vem pronto. Eu acho que a coisa mais próxima do pronto que a gente já utilizou foi uma vela ou um lampião de querosene. Mas de resto, tudo precisa ter alguma adaptação, precisa ter algum tipo de interferência para que ela funcione do jeito que a gente precisa. Então, por exemplo, esse refletor aqui que parte de um farol de milha, ele foi modificado. Tivemos que remover a lente, criar um cabo, criar um potenciômetro, dimerizar a lâmpada para ela poder funcionar. Ela funciona com 12 volts, então tivemos que botar um eliminador de bateria para poder ligar na tomada. Então é uma série de coisas que leva algum tempo para a gente dominar, mas depois que a gente domina, pronto, a gente pode fazer isso numa escala maior para poder utilizar de outras formas. Vou fazer uma pergunta aqui da Sueli, né? E tem os meus participantes. Na verdade, foi a última aula ontem do curso online de sombra que eu ministrei, né?
pela MT Escola Barro Nemate, e ela tá querendo, eu falei, gente, eu vou perguntar, se vocês assistirem eu vou perguntar. Ela tá querendo saber do segredo da luz amarela do Saci, aquele amarelo. Aquela fotografia. Isso. Bom, a luz amarelada do Saci, ela é basicamente uma luz em resistência. É a mesma coisa que essa lâmpada aqui que a gente estava utilizando antes, que é uma lâmpada quente, uma halógena. Se eu uso ela em baixa potência, ela fica amarelada. Essa é a característica da luz incandescente. Então, a cor básica do Saci era esse amarelado de uma resistência muito baixa e o espectador tinha que dilatar muito a pupila para poder assistir o espetáculo. Isso faz parte também da dramaturgia, que faz com que o espectador queira se aproximar para ver o que está acontecendo. E aí a gente cria a surpresa. Então, isso também é parte da dramaturgia que a gente vai descobrindo e podendo utilizar nas obras que a gente cria. Bom, que eu tava falando das camadas também, né? Que tinha uma vermelho, amarelo, né? Como que tava sendo bem fluida, né? Essas camadas, porque geralmente, né? Geralmente não, dependendo de como você faz, não fica o recorte, né? Fica aquela linha aparecendo da separação das cores. É a mesma coisa que essas figuras que eu mostrei agora. É uma combinação de construção das figuras com o uso da luz, que vai te dar esse recurso, esse efeito. Então, isso vai muito de como que a gente lida com os materiais. Acho que existe essa concepção do espetáculo enquanto código, enquanto símbolo, enquanto metáfora, e existe também essa parte técnica, teatral mesmo, que é da construção e dessas convenções teatrais. Vamos aqui então para a última pergunta, Fábio. Da Urga, que estará com a gente sábado, né, às 20 horas de Brasília. Em tempos de pandemia, quando os espetáculos não estão indo ao teatro, como você vê essa prospecção digital? Olha, nós temos uma grande potencialidade enquanto artistas para utilizar esses meios digitais. Eu acho que nós temos meio caminho andado, porque a gente lida com luz, a gente lida com intensidade luminosa, a gente trabalha com um enquadramento muito mais definido do que as outras linguagens. Então, me parece que é um caminho interessante que pode se aproveitar. Fazer filmes, fazer clipes, fazer vídeos, dar aulas. As pessoas têm um grande interesse de ver coisas diferentes e o teatro de sombras é uma coisa diferente e se adequa a esse tipo de linguagem também. Sim, ótimo. Eu acho assim, né? Dá para ficar perguntando, mas no momento eu acho que é isso. A gente, se você tiver alguma coisa para falar, Fábio, né, que eu não tenha perguntado e você acha interessante, claro que eu separei até mais questões aqui, mas enfim, acompanhe, né, o grupo Lumbra, né, a Cia Lumbra, no Facebook, no Instagram, entre em contato, né? Como eu disse, né, são várias questões, dá vontade de ficar perguntando aqui, né? Mas agradeço muito, Fábio, por esse tempo aqui com a gente, né? Acho que é muito valioso, assim, e acrescentar mais reflexões, né? Outra live, mais reflexões ainda, dar uma bagunçada aqui na mente também, esses quebra-cabeças que ficam. Então, estender o meu muito obrigada a você e toda a Cia Lumbra. Obrigado. Todo mundo Eu queria que dizer tá aqui. Eu só queria dizer o seguinte, o teatro de sombras é uma arte de perguntas, ela não é de respostas. Tá contando o tempo agora. Eu não pensei que ia Então, contar. assim, façam boas perguntas e a sombra há de responder. Tá? Muito obrigado, continuem. Ótimo, gratidão a todo mundo que estava aqui também, por ter ficado quase 2 horas, né? Tchau, tchau. Foi aqui ao